Segundo Reis, capítulo 9, a partir do versículo 4. Segundo Reis, capítulo 9, a partir do versículo 4. O que acontece no lugar secreto. E nós vamos ler aqui, do versículo 4 de Segundo Reis. Você vai poder acompanhar pelo telão. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. Só até aqui mesmo. Vamos ler apenas 3 versículos. Só lembrando aqui para vocês que vem aí o aniversário da igreja e vem também um batismo, que você já pode dar o seu nome a um dos nossos pastores. Teremos um discipulado na terça-feira que antecede o batismo aqui na igreja, Encontro das Águas. E a data do aniversário é nos dias 24, 25 e 26 de março. Não perca a oportunidade de estar conosco. A palavra do Senhor nos diz, capítulo 9 de 2 Reis, do 4 ao 6. Foi, pois, o moço, jovem profeta, a Ramote e Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. E ele disse: capitão, tem uma mensagem para te dizer, para te dar. Perguntou-lhe Jeú: com qual de nós você quer falar? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então ele se levantou, Jeú entrou na casa, e o jovem derramou-lhe azeite sobre a sua cabeça, e lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você mais uma vez nesta noite. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença que está neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que tem poder para penetrar nos corações, para penetrar nas vidas. E eu creio, Pai, que o infinitamente mais o Senhor fará. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te glorifica, e que o teu nome seja glorificado, Pai, por meio de tudo aquilo que será ministrado nesta noite. Que eu possa diminuir, que o Senhor cresça. Que eu possa desaparecer e que o Senhor apareça. Eu tenho certeza que cada vida, que cada pessoa que veio aqui nesta noite, veio no propósito de ouvir a tua voz. Veio no propósito, Senhor, de receber mais da parte do Senhor e da tua palavra. Seja glorificado mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, diga glória a Deus. Meus lindos, é interessante que todos nós, antes de chegarmos no lugar que Deus quer que cheguemos, nós passamos por um processo na nossa vida, na nossa história, que geralmente acontece num lugar secreto. No lugar secreto e nos bastidores do nosso coração. Um lugar que só Deus pode entrar. Um lugar onde só o Senhor conhece as intenções e os pensamentos da nossa alma. Um lugar que, por mais que você abra o seu coração para alguém, por mais que você se explique a alguém, ninguém vai ter a dimensão do que você está sentindo, do que você está passando. Não porque não tem empatia com você, não porque não gosta de você ou não te ama, mas só você sabe a dimensão do que você espera, do que você sonha, do que você almeja. Você e o Senhor, que te conhece tão bem por dentro e por fora. É como o salmista, ele disse: antes que houvesse palavra ou som algum da minha boca, em tudo o Senhor já me conhece. Em tudo o Senhor já sabe o que eu irei falar. Então é interessante que muitas vezes você olha para alguém que chegou em um determinado patamar, em uma determinada posição, e você não sabe o que aquela pessoa passou para chegar naquele lugar. Você não conhece a história daquela pessoa, você não sabe a particularidade do que ela enfrentou. E quando nós olhamos para alguém, quando nós olhamos para um casal que hoje está bem sucedido, você não sabe o que aquele casal passou, tanto no seu relacionamento pessoal, como também no seu relacionamento ali financeiro, para conquistarem e chegarem na posição que estão. Isso se refere também a um chamado ministerial, isso se refere também a uma conquista emocional. Então todos nós vivemos no lugar secreto um tratamento dado pelo Senhor e feito pelo Senhor, para que possamos chegar ao lugar que Deus quer que cheguemos. Só que o grande detalhe é que nem sempre nós sabemos que estamos sendo tratados. Nem sempre nós sabemos onde Deus quer chegar conosco.
A única palavra que nós temos a princípio e a início é apenas uma determinação vinda do Senhor. Como o Senhor falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, você não tem o plano B, você não tem a segunda ordem. Talvez a palavra que você recebeu nesta noite foi essa: vai para a igreja Encontro das Águas. Isso não tem a ver com a estrutura física, não tem a ver com o pastor que vai pregar, tem a ver comigo, porque hoje eu tenho uma palavra a ser ministrada ao teu coração. E de repente você vem em obediência à primeira ordem do Senhor, e você não sabe onde Deus quer chegar, o que é que Ele quer fazer, o que Ele vai revelar, o que Ele vai manifestar. E na maioria das vezes nós somos treinados por Deus e nem sabemos que estamos sendo treinados. O nosso caráter é forjado pelo Senhor e nós nem sabemos que esse caráter está sendo forjado. É interessante que quando o profeta Elias, ele ainda estava na caverna, diz a palavra do Senhor que o Senhor vem e fala com ele. Ele estava ali escondido por medo de Jezabel, porque ele foi ameaçado. E o Senhor fala com ele, fala sobre Eliseu, que ele ungiria Eliseu como um profeta em seu lugar. E fala sobre Jeú, filho de Nissi, filho de Josafá, que seria rei sobre Israel. E que ele seria o instrumento para exterminar a casa de Acabe, a descendência de Acabe. E é interessante que Jeú era um capitão, era um chefe, era um homem que estava em linha de frente de um exército, era um guerreiro, era um batalhador. E jamais ele sabia ou soube antes do acontecido do que estava por vir. Mas Deus estava treinando ele, lutando pelo povo, lutando as guerras das pessoas, onde lá na frente ele estaria tendo a posição de um rei, onde ele estaria não apenas sentado sobre um trono, mas ele estaria também julgando as causas das pessoas e ajudando as pessoas. E é interessante que quando o Senhor ele fala com Elias, Elias vai no treinamento e passa a visão para Eliseu. E Eliseu passa para um moço que com ele estava, um discípulo de Eliseu, que a Bíblia não fala o nome, mas era um profeta. E a Bíblia diz que Eliseu chama esse discípulo e ele diz: olha, vai a Ramote Gileade, lá está Jeú, filho de Josafá, da descendência de Nissi, e você vai trazer uma palavra sobre ele, que ele será o futuro rei de Israel. Agora a maneira que ele vai ser ordenado, a maneira que a unção virá sobre ele, não será publicamente, será nos bastidores, na recâmara. Chama ele em particular, faça tudo isso num lugar secreto. E é interessante que Deus sabe como tratar conosco. Quando o Senhor ele está nos preparando para algo extraordinário, algo que Ele quer colocar em nossas mãos, diga assim: eu creio. Desse jeito não crê não. Diga: eu creio que Deus tem algo grande para colocar nas minhas mãos. Você não sente a preparação para aquele momento, e você não sabe o que vai acontecer, mas você vai perceber que Deus, Ele vai te pegar em um lugar de repouso. Por exemplo, aqui Jeú era um guerreiro, um capitão. Ele estava sempre à frente dos campos de batalha. Ele nunca imaginou que Deus levantaria e nele, dentro dele, um rei. E é interessante que não era comum naquela época, quando nós estudamos sobre os judeus, um capitão ser colocado na posição de rei. Mas na grande maioria das vezes, aqueles que eram reis, eles eram valentes, eles pelejavam as pelejas do povo, as causas das pessoas. E diz a palavra que Jeú ele foi escolhido. E naquele momento o profeta, obedecendo a ordem do profeta Eliseu, ele vai até Jeú. E no momento que ele chega, está Jeú assentado com os capitãos ou capitões. E diz a palavra que no momento que ele está sentado, chega rapidamente o profeta, obedecendo a ordem do Senhor, e diz: capitão, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra para você. E ali Jeú pergunta: para qual de nós? Tem vários aqui, com quem é que você quer falar? E ali o profeta diz: com você. Primeiro princípio que eu quero que você entenda é que qual a marca, qual é o sinal que Deus está me trazendo para que eu possa entender que Deus está tratando comigo no lugar secreto e me preparando para algo grande.
é que você vai perceber um momento onde você vai estar solitário. Eu não estou falando de solidão. Existe uma diferença de estar solitário e de solidão. O solitário é quando ele está só e Deus trata com ele particularmente. Aquele que está em solidão é aquele que está só, porém não tem ninguém em volta dele. O solitário não, ele tem muita gente em volta dele. Ele está cercado de pessoas, ele é amado por pessoas, mas o que Deus vai fazer é só com ele, só na vida dele. E Deus vai pegar essa pessoa em um momento de repouso. Ele sempre estava na agitação, lutando. Jeú sempre estava no campo de batalha, mas no momento que ele estava sentado, possivelmente conversando com seus amigos, possivelmente comendo, foi nessa hora que Deus, ele chegou e ele falou: qual que é o primeiro sinal, pastor? Eu entendo que Deus está tratando comigo de maneira solitária, mas qual que é o primeiro sinal? Você vai perceber que Deus vai parar tudo na sua vida. Diga assim pro seu irmão: um start vem após uma pausa. Fala pro seu irmão: vem após uma pausa. Você vai perceber que deu uma parada nas vendas. Você vai perceber que deu uma parada no ministério. Parece que você não prega mais, não canta mais. Parece que você não ministra mais. Você vai perceber que não houve um avançar no casamento. Você vai perceber que não houve um avançar nas emoções. Tudo paralisou, tudo aquietou, e você não está conseguindo ir além. Mas entenda que essa pausa não é Deus te colocando de lado, não é Deus desmerecendo quem você é, quem você foi e o que você fez. É Deus dizendo: eu estou transicionando você de uma posição para outra. Eu estou finalizando um ciclo na sua vida para começar outro. Por isso que você tem que parar. É quando você estiver sentado dizendo: eu estou habituado com a agitação, eu estou incomodado porque eu não estou fazendo nada. Mas é isso que Deus quer. Deus está colocando freio em você, porque Ele está te levando a um novo degrau de fé, a um novo nível na presença dEle. Não questione, porque as coisas não estão acontecendo. Apenas obedeça ao que Deus está falando contigo. Quantos creem e recebem? Digam aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Você vai perceber que parou tudo. A doença nem avança nem regride. Você vai perceber que saiu de uma igreja, chegou em outra, está no banco, enquanto você estava habituado a fazer tantas coisas. Você vai perceber que alguns sonhos e projetos que você estava vivendo, eles deram uma acalmada ali, paralisaram. Mas não é uma ação do maligno, não é o diabo querendo frear você, é Deus que está te freando. Jeú era um capitão e ele não parava, mas Deus preparou um momento onde não havia batalha e ele parou no seu lugar de origem, em Ramote Gileade. Você não precisa ir até Deus. A exemplo dessa palavra, quando Deus ele quer fazer, ele vem até você. Não é arrombando porta, não é batendo nas portas com violência. Eu sei que tem o bater e abrir-se-vos-á, o buscar e buscar e achareis. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja de Atos orou por Tiago e orou também por Pedro. Tiago foi morto a fio da espada. Deus não o livrou da morte, mas Deus livrou a Pedro. Porém os dois, em Hebreus capítulo 11, estão na galeria dos heróis da fé. Dele veio o sim ou não, dele veio o amém. Deus ele age como quer, do jeito que quer e da maneira que quer. Quantos entendem aqui? Digam aleluia. E é interessante que Jeú, no momento que ele estava parado, diga para o seu irmão, diga: Deus colocou freio. Diga: você estava correndo demais e você nem percebia. Entendeu? Deus colocou freio.
Aí chega o profeta e diz: com você, Jeú. Comigo? Pois não. Vem aqui para a salinha secreta. Vem para a recâmara. Segundo princípio, Deus chama para um particular. Mas Senhor, faça com ela também. Porque o Senhor só está tratando comigo. A minha esposa é a pior. Meu marido é o pior. Tal pastor é o pior. Tal pessoa do meu trabalho é mais difícil que eu. É carne de pescoço. Por que o Senhor dá a ele e não dá a mim? Porque essa pessoa não trabalha o quanto que eu trabalho e já tem tudo isso? Por que essa pessoa não busca, não jejua, não está na igreja como eu estou, e eu ainda não alcancei e ela já alcançou? Por que, Senhor? Aí Deus chama você em particular. Deixa eu falar com você aqui. Quando ele foi, ele não sabia o que iria acontecer. Diga para o seu irmão, mesmo sem saber o que vai acontecer, obedeça. Mas fulano não pode vir comigo não. Eu só vou tomar café se fulano for também. Irmão, por mais que você tenha alianças, por mais que você tenha pessoas do seu lado, você é um ser individual. E Deus trata conosco de maneira particular e individual. Ele é um Deus singular também. Quando Deus ele quer falar, ele fala. Quando Deus ele quer agir, ele age. E de repente o Senhor diz: não é com você. Deus tem endereço, ele aponta o dedo e diz: eu quero falar, é com você. E ele chama a Jeú para a recâmara. Na hora que ele chama, Deus não revela o mistério. Primeiro a ordem foi derramar o azeite. E eu vou passar para você um princípio poderoso. Deus fala o que vai fazer em nós e através de nós. Mas quem vem primeiro é a unção. O que vem primeiro é a presença. Tem gente que já quer chegar em uma posição de honra. Tem gente que já quer saber os mistérios de Deus. Tem gente que já quer tocar, dançar, pregar. Mas primeiro vem a unção. Primeiro vem um derramado óleo do azeite. Você não está entendendo nada. Você não está compreendendo nada. Mas o óleo está descendo. Não impeça o derramado óleo até o fim. Um dos propósitos era a botija toda que estava cheia ser derramada. Não desperdice uma gota sequer. Deixa Deus derramar tudo. Fala para o seu irmão, diga: deixa Deus derramar tudo. Deixa Deus derramar tudo. Tem gente que está dizendo: meu Deus, vai arder meus olhos, meu Deus, vai melar minha roupa. Não se preocupa com isso não. Deus está derramando o azeite sobre você. Como é que quer ter um casamento transformado se não está com azeite? Como é que quer ter uma vida profissional próspera se não está com azeite? Como é que quer romper se o azeite não está ali? Como é que quer ser usado se tem tanta mácula, se tem tanta coisa dentro de você? Pastor, eu sei que todos os homens temos defeitos, carrapichos, espinhos, é verdade. Mas existem espinhos antigos, síndromes de ansiedade antigas, complexos de inferioridade. Você tem que ser curado, tem que ser curada. Porque senão, quando alguém fizer uma cara feia, você não aguenta, você retrocede. Como é que quer casar? Para matar o marido do coração? Para matar a esposa do coração? Porque não está resolvida interiormente, nem resolvida? Como é que quer exercer o ministério? Para matar a equipe ministerial? Ou então para ser morto? Como é que quer aconselhar alguém se não consegue viver o que precisa viver? Como é que quer tirar o cisco do olho do seu irmão se tem uma trava enorme no seu? Como é que quer apontar o que o outro tem que fazer se você não faz? Como é que quer falar de horário se você não tem horário? Como é que quer falar sobre frequência em igreja se você vem à igreja, mas não quer ser igreja? Como é que quer opinar se você não faz parte da vida da pessoa para saber o que ela passa, o que ela precisa, se você não tem empatia?
antes de Deus revelar o que você quer saber, porque Jeú estava na curiosidade, com certeza um ser humano. Para que ele me chamou aqui? Primeiro, ele derramou o óleo. Imagine só você chamar uma pessoa do nada. Vem cá, pá. Vamos pensar como ser humano aqui. Não é só conjecturar não, é pensar como ser humano. Pensa, mas rapaz, eu estava ali sentado. Chega esse profeta, me chama aqui para dentro e vai e derrama o óleo sobre mim. O que ele está querendo com isso? Ele poderia, como capitão, ter disciplinado, ter corrigido ele, mas não, ele aceitou o que Deus estava fazendo. Terceiro princípio que eu quero que você aprenda: deixa Deus completar o que Ele começou, para você poder falar. Porque tem muita gente que fulano de tal está falando, eu já sei o que você quer dizer. Não sabe. Às vezes ele quer ir para outro norte, outra direção, o coração está diferente, mas você já julga a pessoa sem que ela termine de falar o que ela está querendo dizer. Você tira uma conclusão precipitada. Deixa eu dizer uma coisa para você: a visão de Cristo não é a visão que o mundo traz não. A primeira impressão é a que fica. A primeira impressão que Jesus teve de mim, de você, foi péssima. Mas Ele não ficou com essa impressão. Ele não viu quem nós éramos, Ele viu quem nós seríamos. E a Bíblia diz que Ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho e Ele se alegrou. Não veja as coisas como elas estão, enxergue como elas serão. Não veja as coisas do jeito que elas estão acontecendo, mas veja o que Deus pode fazer, como Ele pode agir e como Ele pode trabalhar na vida daqueles que nele esperam. Quantos aqui esperam no Senhor? Digam aleluia. Erga suas mãos para o alto, glorifique o nome do Senhor e aplauda lindamente o seu nome. Então diz aqui a palavra: entrando ele, profeta, no meio dos capitães do exército que estavam assentados, ele disse ao capitão: tem uma mensagem para te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o jovem derramou-lhe azeite sobre a cabeça. Depois que ele derramou, nós não lemos esse texto, você vai ler em casa. E o Senhor disse, através do profeta: o Senhor está te ungindo para que você possa destruir toda a casa de Acabe e reinar sobre Israel. Aquele homem, a Bíblia não fala, mas acredito eu que ele teve um choque. Ele foi surpreendido: eu vou ser rei de Israel? Diga assim para o seu irmão: reinar. Diga: eu vou sair do culto do renovo ungido para reinar. Diga para o seu irmão: é isso mesmo. Deus é o Deus do de repente. Deus é o Deus do de repente. Mas como é que essa chuva está descendo se estava um sol tão grande? Mas como é que essa porta está se abrindo se ninguém achou a chave? Como é que Deus está fazendo se tudo aos olhos humanos era impossível? Não havia sustentabilidade, não havia nenhuma condição dessas coisas acontecerem. É porque quando Deus age, Ele surpreende. Ele é o Deus que chama. Você não sabe, mas Ele já estava te preparando para o que Ele vai colocar nas suas mãos. E eu declaro pela fé, ainda esta semana até domingo, você vai ver, Deus vai colocar algo nas suas mãos. Ele vai te surpreender e você vai dizer: como é que é? Como é que será? E Deus vai dizer: eu já estava te preparando para isto e você nem sabia. Quantos recebem aqui nesta noite? Diga aleluia e dá um glória de avivamento. Se é para aplaudir, aplauda forte e lindamente ao Rei da Glória. Mais lindo a Ele, mais lindo
a Ele. E de repente chega o jovem, entrega a mensagem e sai. Porque a ordem do Senhor, através de Eliseu ao discípulo profeta, foi: unge a Jeú, entrega a palavra e sai correndo. Tem aquela pessoa que gosta dos mínimos detalhes. Eu creio que você é uma delas, e eu também. A pior coisa do mundo é alguém dizer: aconteceu algo que durou 3 horas. Aí a pessoa quer te contar em 5 minutos. Não. Me conte detalhes. Não, porque a gente foi, pegou o carro, passou pela estrada, parou, comeu. Não, e chegou. Não, peraí. Explica a situação direito. E quando Deus decide ser básico e direto, prego batido e ponta virada. Quando Deus manda uma mensagem, Ele diz ao profeta: agora corra. E você não tem a chance de perguntar: como é que é? Por que eu? E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não vai te dar nem a oportunidade de questionar. É você e pronto. Deus te trouxe aqui nessa quarta-feira do Renovo para dizer: é você e pronto. Não importa. Não importam as outras pessoas, não importa o que aconteceu, é você e pronto. E de repente ele foi e correu, sai ali o capitão atônito, todo molhado. Aí de repente, os homens que estavam com o capitão, eles perguntam: o que aconteceu? Aí ele diz: vocês já sabem como são esses homens? Ele diz: não, o senhor não está falando a verdade. O que foi que aconteceu? O que foi que esse louco veio falar com o Senhor? Aquilo que para o mundo é loucura, para nós que somos salvos é poder de Deus. Diga assim para o seu irmão: diga, vai ser uma loucura santa. Diga, vai ser uma loucura santa. Não havia nenhuma perspectiva, não havia nenhuma expectativa. Você não estava assimilando, você não estava interiorizando, mas Deus começou a fazer. Aí de repente vem aqui, venha comigo para o versículo 11 do capítulo 9. Saindo Jeú aos seus servos, disse ao Senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhes respondeu: bem conheceis este homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora, faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: ungir-te-ei, ungir-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo deles sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é o rei. Todos os reis ungidos naquela época havia uma formalidade, mas com Jeú não. Deus quebrou toda a formalidade. Diga assim para o seu irmão: Deus quebrou toda a formalidade. Às vezes o Senhor vem e Ele senta com você na mesa. Às vezes o Senhor vem ali e você espera que Deus venha falar com você no culto. De repente o Senhor vai e fala com você na escola, no trabalho. De repente o Senhor, Ele pode dizer: olha, vamos chegar no culto hoje, mas vai ser só louvor. Não quero pregar na plataforma, eu vou pregar embaixo.
E de repente Deus começa a tirar tudo do seu devido lugar e a quebrar a formalidade. E você começa a perceber que esse Deus que é tão pessoal, esse Deus que é tão íntimo, Ele está fazendo com você diferente. Diz a palavra que Jeú falou para os seus homens. Ele disse que eu sou o rei de Israel. A minha pergunta é: aqueles que estavam com Jeú acreditaram no que ele falou, sim ou não? Diga para o seu irmão: acreditaram. Desse jeito, nem você acreditou. Fala para o seu irmão: acreditaram. Deixa eu só dizer uma coisa. Quando Deus fizer, as pessoas vão olhar para você e elas vão dizer assim: eu sabia, eu já via isso em você, eu tinha certeza que você seria pastor, você já tinha essa característica, eu tinha certeza que você ia cantar na igreja, eu tinha certeza que você ia trabalhar com confecção, eu tinha certeza que você ia prosperar. As pessoas já viam, e Deus está te cercando de pessoas que acreditam em você, de pessoas que elas vão te honrar também, quando o tempo de Deus chega. Diz a palavra que todos pegaram os seus mantos, estenderam nos degraus e disseram: Jeú é o rei. Isso era para a glória do Senhor, mas tudo aconteceu em menos de 24 horas. Erga suas mãos e diga: eu creio que tudo acontecerá em menos de 24 horas. Amém? Quantos creem nisso? Diga aleluia. Diga: até amanhã, até este horário, até este horário. Diga: Deus me fará prevalecer diante daquilo que eu tenho passado. Agora preste atenção: estenderam o manto sobre os degraus. Mas uma coisa em comum é que quando o rei era ungido, ele subia os degraus. Já Jeú, ele desceu os degraus. Deus está te colocando em uma posição de honra. Não é para que você suba, é para que você desça ainda mais. É para que você se humilhe ainda mais. É para que você reconheça ainda mais quem você é e quem é o Senhor na sua vida e através de você. É na recâmara, no lugar secreto que tudo acontece, onde ninguém vê, onde ninguém chega, onde ninguém pode tocar. Só você e o Senhor, e só uma pessoa fez isso. E todos acreditaram, porque foi no tempo certo. O último princípio que eu quero que você leve é: quando o tempo de Deus chega, tudo é colocado no seu devido lugar. Fala para o seu irmão: quando o tempo de Deus chega, quando o tempo de Deus chega, tudo é colocado no seu devido lugar. Essa moça de branco com, acho que o casaco azul, você, minha querida, coloca a mão no seu pescoço assim, pronto. Deus está removendo toda essa dor. Faz assim, pronto. O Senhor está te curando dessas dores que você sente. O Senhor está trazendo restauração nesta noite. O Senhor está trazendo